Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5. São as nossas reflexões que são disponibilizadas para você em todas as plataformas de áudio, de vídeo, através da Rádio Cidade, transmissão sempre pelo dial de 104.1 na cidade de Uberlândia e através da internet cidade104.org.com. Você pode acompanhar toda a programação da Rádio Cidade e 5 e 5 da tarde você vai ter um encontro com a nossa reflexão. Nós estamos falando sobre heróis que nos inspiram verdadeiramente, né? Não os heróis dos mitos humanos ou das percepções da cultura ou da circunstância que nós vivemos, mas nós vamos falar de alguns heróis durante todas essas reflexões da semana. E hoje a gente fala sobre Moisés, que nos ensina sobre a escolha da fé. Bom, o tema de hoje é um herói que está lá na galeria de Hebreus, no capítulo 11. Quero te estimular, pare por um instante, leia todo o texto de Hebreus no capítulo 11 e você vai conhecer aqueles que Deus colocou ali como inspiração, como heróis, como referências de vida para mim e para você. E hoje a gente vai falar sobre um que é uma figura, um libertador, que ele é uma figura perfeita não, mas uma figura que nos lembra muito de quem Jesus é. Está nele traços de salvação, de libertação, de direção, de entrega da palavra. Moisés, né, o grande líder judeu que forma, né, que é levantado para formar um povo depois que havia tirado esse povo do Egito. Moisés era um homem comum que estava cuidando agora das ovelhas do sogro, né, e que Deus o levanta para ser aquele que guiaria o povo através do deserto na direção da terra prometida. O texto de Hebreus, no capítulo 11, diz assim: pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Ou seja, o Moisés é um cara notável. Ele começa numa percepção de Deus quando ele estava ali no deserto e viu um arbusto que queimava e não se consumia. E ali ele pôde ouvir a voz de Deus que falava com Moisés, que ele seria levantado. Deus estava escolhendo Moisés para levar Moisés diante do faraó, o rei do Egito, para que ele pudesse libertar o povo que há 400 anos era escravo daquela nação. Olha só que coisa desafiadora. 400 anos as pessoas nem sabiam o que era vida de livre. Afinal de contas são 10 gerações que já eram escravas, era o avô do avô do avô do avô, a pessoa não tinha noção do que significava viver fora do Egito. Então, além de trazer uma palavra ao próprio rei do Egito, faraó, Moisés tinha de falar ao povo que era Deus que queria levá-los para uma terra que eles nem conheciam. Mas olha só, ele foi um homem de fé, porque tudo que ele fez foi ouvir a voz de Deus e crer. E o que Deus quer falar comigo e com você? Ele quer que nós sejamos homens e mulheres prontos ao ouvir a voz de Deus, obedecer. Lá em Êxodo fala de uma passagem muito importante para nós nessa jornada. Olha que coisa bonita. Êxodo capítulo 14, verso 14 diz assim: o Senhor lutará por vocês, vocês só precisam se aquietar. O Senhor lutará por vocês. E às vezes a gente olha para os desafios da vida e pensamos, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu preciso de saber o que eu tenho que fazer. E Deus diz para mim e para você, aquieta, porque eu vou lutar por você. Eu sou o Senhor, Criador dos céus e da terra, que vou cumprir aquilo que prometeu. Ou seja, Moisés foi aquele homem que conduziu o povo pelo deserto. No deserto o povo foi alimentado, no deserto o povo foi acolhido por uma
nuvem que não deixava que o sol escaldante os queimava durante o dia, foi aquecido por uma coluna de fogo que aparecia onde estava o arraial dos israelitas. Foi ali antes de sair do Egito, né, ou na saída do Egito, que Moisés viu o povo passar por terra seca quando o mar se abriu. E eu quero encerrar com uma coisa importante. Às vezes a gente pensa que nós temos falta de alguma coisa. E deixa eu te dizer, nós falamos sobre Abraão na outra reflexão e hoje de Moisés. Não te falta mais nada para o passo seguinte. Entende isso? Às vezes a gente quer a garantia de todos os passos. E Deus, assim como Ele fez com Abraão, Ele fez com Moisés. Que você seja fiel à porção de hoje. Que você tome a decisão de hoje. Que você caminhe na palavra de hoje. E Moisés estava diante do mar. Atrás havia o exército do faraó. Ao lado havia montanhas e à frente o mar. Aquele povo não sabia o que fazer. E Moisés fala com Deus e Deus pergunta para ele, o que você tem na sua mão? E naquele instante ele falou, tem uma vara. Ele falou, então levanta a vara que o mar vai se abrir. Muitas vezes a gente está diante de situações que parecem ser impossíveis. E Deus te pergunta, o que você já tem nas suas mãos? Não é preciso outra coisa. Use aquilo que já está nas suas mãos, para que você possa dar o passo necessário, para que assim Deus te instrua no outro passo e no mais outro passo. Seja fiel a Deus hoje e mova-se na direção da terra que Ele prometeu para você, uma terra que emana leite e mel. Por vezes passamos por deserto para chegar até ela, por vezes temos que ver o mar se abrir e Deus fará, se você se mover na direção da promessa. Que Deus te abençoe.